Semana passada tivemos aqui o pastor Samuel, a pastora Denise, foi uma bênção, né, a palavra ministrada, sei que esteve aqui, foi muito abençoado. E essa semana, uma semana de fortes emoções, mas eu estava orando sobre o que repartir com você, e o Senhor colocou algo no meu coração que tem muito a ver com emoções também. Eu não sabia a tônica do seminário da mesa, também, né? Mas eu creio que tem algo muito importante sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que agrada ao Senhor. Nós vamos falar sobre honra. Honra é a atitude que mexe com Deus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Honra é uma atitude que mexe com Deus. Então esse é o tema de hoje à noite, honra, a atitude que mexe com Deus. E nós vamos falar sobre a vida de um homem muito precioso para a história. O nome dele é Noé. Eu queria que você guardasse muito esse nome, uma figura muito importante. Gênesis capítulo 8, de 15 a 22. Vamos ler a palavra de Deus então? Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Vamos orar para que o Senhor complete essa palavra no meio do seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, nós oramos e pedimos muito ao Senhor que lida esta porção da Escritura, histórica porção da Escritura, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar o nosso espírito hoje à noite. Senhor, acrescente o nosso entendimento e que possamos ser abençoados com o princípio que o Senhor quer estabelecer para a nossa vida, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para você? Queria pedir para você ficar atento. A gente vai ter que, talvez vai falar um pouquinho mais do que o normal hoje, mas eu queria poder ministrar todo esse assunto, que é algo impressionante da parte de Deus, eu creio que vai acontecer hoje aqui no teu coração e no meu. E quando Deus ele é agradado, quando Deus é estimado, quando Deus ele é valorizado, quando Deus é honrado, eu creio que quando Ele percebe que você o priorizou, Ele percebe que você o honrou, na prática essa ação tem um aroma, a Bíblia está falando isso, que exala algo da terra para o céu. E eu queria usar isso como um princípio para você, porque quando Deus cheira o aroma desta atitude chamada honra, quando Deus cheira o aroma desse coração que quer honrar, coisas poderosas acontecem. Isso é muito forte, irmãos, porque maldições elas podem ser quebradas quando Deus recebe honra da nossa parte. Sabe, quando os seus filhos, os filhos de Deus se voltam para Ele, declarando honra à sua pessoa, declarando honra à sua presença, a reação mais simples de Deus a isso vai se tornar algo sobrenatural na terra sobre nós. Então eu queria que você entendesse que você está na presença de um Deus que pode alterar o teu futuro esta noite. Você está na presença de um Deus que já quebrou as maldições que haviam no seu passado e Deus alinha as situações do seu presente. Então é muito importante que você entenda que você está na presença de um Deus que pode pegar a sua história toda esfumaçada e ruim e pode transformar ela num futuro brilhante e poderoso. Então é muito importante isso, você está diante de um Deus que no estalar de dedos pode liberar aquilo que o teu coração já procura há muito tempo.
Eu não sei qual é a sua expectativa para ouvir mais uma palavra hoje à noite. Não sei qual é a sua expectativa de ouvir uma mensagem, uma porção da Escritura e compartilharmos princípios sobre ela. Mas eu queria que você redobrasse a expectativa do seu coração, porque se no teu coração hoje você decidir honrar o Senhor, algo sobrenatural da parte dele virá sobre você. E vai te marcar em nome de Jesus. E esse Deus está na casa hoje, em nome de Jesus. Ele sempre está aqui, mas Ele está na casa hoje à noite. Você crê nisso? A presença de Deus, amados, está em todos os lugares, porque o nosso Deus é onipresente. Mas é importante você entender que hoje Ele está aqui não apenas por estar, Ele está aqui para se manifestar na minha vida e na sua. Então, se você crê nisso, diga um amém mais empolgado, por favor. Existe aqui alguém com um coração cheio de fé hoje à noite? Existe alguém disposto a aprender a honrar o Senhor nesse lugar, para você ser abençoado por esta palavra? Então levante suas mãos e fale: eu quero, mais forte, eu quero aprender a honrar o Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O texto que a gente leu, ele mostra um trecho muito importante da família que sobreviveu à maior catástrofe da história. Esse é um trecho de um pouco da história. E que história! Deus chega para um camarada chamado Noé, e Deus diz para ele: Noé, se prepara, construa uma grande embarcação, e Deus deu as medidas para Noé. Você vai construir um navio, com aquilo que você tem nas mãos, e preste atenção, vai vir uma grande chuva sobre a terra, vai vir um temporal que você jamais viu. E ele realmente nunca tinha visto. Por quê? Até esta data, querido, Noé não sabia o que era chuva, porque não havia chovido sobre a terra ainda, segundo a Bíblia. Então Deus disse que viria água do céu, queria chover, algo torrencial viria das nuvens, mas Noé não sabia o que era isso. E Deus então fala para ele construir uma embarcação. E Deus manda ele construir uma embarcação imensa. Mas interessante que eu e você escutarmos que era uma embarcação, a arca de Noé, é muito comum para mim e para você. Mas eu quero que você imagine para os amigos de Noé, para os vizinhos de Noé, para os parentes de Noé. Era literalmente uma obra ridícula. Era totalmente ridículo aquilo que Noé estava fazendo. Uma obra ridícula aos olhos dos seus amigos, vizinhos, parentes. Imagine o noticiário da época falando: Noé endoidou. Noé está maluco. Noé está simplesmente construindo um elefante branco ali que não vai servir para nada em época nenhuma. Amém? E sabe, queridos, mas é interessante que aquela construção que parecia ridícula aos olhos de todo mundo, seria a construção que iria salvar Noé e toda a sua casa. Então é interessante porque a questão, às vezes, por trás do dilúvio que viria, a grande questão, por que veio o dilúvio, por que Deus estava fazendo isso? É porque o homem tinha se transformado em alguém terrível, destrutivo. O homem tinha se tornado mal demais. E Deus então quer recomeçar com a raça humana. E a Bíblia fala que Deus olha da terra ao céu, olha do céu à terra e só encontra um homem justo na terra inteira, chamado Noé. Apenas um homem que temia o Senhor. Apenas um. Noé, então, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras, ao todo 8 pessoas. Deus diz: você e sua casa, você vai construir uma embarcação e vocês entrarão nela, vocês serão salvos do que eu vou mandar sobre a terra. Além disso, Deus ainda fala para que ele separasse espécies dos animais de acordo com as instruções que Deus deu. Mas isso não aconteceu, gente, de um dia para o outro. Entre a palavra que Deus deu e a chuva vir, foram 100 anos. 100 anos. Foram quase 100 longos anos construindo aquilo, preparando aquela embarcação. 100 anos de trabalho, até que a chuva começou. E é interessante isso, porque quando a chuva começa, diz a Bíblia que Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Foi Deus que fechou. E a chave ficou com Deus. Não ficou com Noé. Isso é interessante porque a chuva foi tão intensa. Vocês conhecem a história do dilúvio? 40 dias e 40 noites chovendo. As águas, segundo a Bíblia, dos lençóis subterrâneos, elas começaram a brotar. Elas que estavam escondidas, elas vieram à superfície. Elas se juntaram com a chuva torrencial que vinha dos céus. E se misturou chuva com água, com etc. E logo aquela arca imensa começa a flutuar por causa da imensidão das águas.
Acontece muita coisa nesse tempo, gente. No tempo que Noé fica, até essa água sair do lugar, muita coisa acontece com Noé dentro dessa arca. Muita coisa acontece com seus familiares dentro dessa arca, até que as águas baixarem, e nós não vamos entrar muito nisso, porque nós não temos tempo. Mas finalmente a Bíblia diz que a arca, ela então para em um determinado lugar, as águas começam a baixar. Quando a arca, ela então começa a se mover, ela estava no vale. Mas diz a Bíblia que quando as águas baixam, ela estava no monte, foi parar no alto de uma montanha. Eu não sei se você já percebeu como que Deus faz as coisas quando Ele tem algo para mim e para você. E é muito interessante isso. Porque muitas vezes Ele te tira do vale e te coloca no topo da montanha. Ele te tira do vale das circunstâncias e te coloca no topo da bênção. É assim que Deus faz muitas vezes. Deus trabalha de forma muito misteriosa, é verdade ou não é, queridos? Deus trabalha de um jeito que a gente não entende, porque é misterioso mesmo. Mas sempre o propósito de Deus é cuidar de você e proteger você, apesar de você não entender o que Ele está fazendo. E eu quero conduzir você nisso, nessa linha de raciocínio, porque às vezes Deus fecha uma porta que ninguém vai poder abrir, porque foi Deus que fechou. E você pode sapatear o tanto quiser, e você pode espernear o tanto quiser, foi Deus que permitiu e vai ser assim. Às vezes Deus te separa de pessoas que você jamais queria se separar delas, mas Deus te separa de pessoas porque quer você longe delas. Mas não é muito gostoso para a gente, não é verdade? Às vezes Deus provoca novos começos para você, e parece ser, glória a Deus, um novo começo, mas às vezes Deus faz você quebrar na emenda, quebrar um negócio, para que então você recomece algo. É projeto de Deus, mas às vezes você não entende como Deus está fazendo, e às vezes Deus instaura crises à nossa volta. Deus, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um homem de fé, uma mulher de fé, e tudo está acontecendo comigo. Que tragédia está acontecendo comigo? A gente viu essa semana o testemunho da Catiele. Cadê a Catiele? Cadê? Está ali a Cati. A Cati, alguns meses atrás, a Cati veio com lágrimas nos olhos e um diagnóstico. Estou com um câncer no meu peito do tamanho de uma laranja. Do dia para a noite, uma moça de 28 anos. Como? Como assim acontece uma circunstância dessa? Alguém que nós amamos e estava aqui. E para a glória de Deus, alguns meses depois, está ela aqui totalmente curada e restaurada. É como Deus faz. Não tem mais nada. Da mesma forma, a mãe do Pará também, do Gabriel Coimbra. Cadê o Gabriel Coimbra? Está ali o Gabriel. A mãe do Gabriel, da mesma forma, cometida de um câncer. E ela foi essa semana ao médico também, fez o exame. Não tem mais nada, para a glória de Deus. Curada completamente. E vocês vão conhecer ela. E às vezes, querido, muitas coisas acontecem na nossa vida e parece que deixou a gente flutuando. Parece que o pé saiu do chão. Parece que as coisas estão fora de controle. Mas essa história aqui de Noé, ela nos assegura que aqueles que estão comprometidos com Deus podem navegar sem medo algum, porque o Senhor está com eles. Ah, irmãos, se vocês entendessem isso, não importa o dilúvio que está rolando lá fora, não importa quantas águas agitadas estejam ao redor da sua vida, nunca se esqueça que você é dele, em nome de Jesus. Fala aí para o seu irmão, você é do Senhor, você é dele. A sua paz interior e a sua segurança, guarda isso, são uma prioridade para Deus. Eu vou repetir, a sua paz interior e a sua segurança são uma prioridade para Deus. Pastor, mas não tem nada de paz nos meus dias e muito menos de segurança. É uma prioridade para Deus promover isso na sua vida. E você vai entender isso hoje ainda. Se você está em Deus, você sempre estará seguro. Mas o segredo é estar em Deus. Se você está em Deus, você sempre vai estar seguro. Se você está em Deus, sempre a tua fé te fará ficar em paz. Eu não estou dizendo que tuas emoções vão te fazer ficar em paz, mas a tua fé vai te fazer ficar em paz. Então, queridos, o dilúvio das provações pode até te atingir, mas segundo a minha Bíblia está escrito que mal algum te sucederá se o Senhor não permitir isso, que praga alguma chegará à tua tenda, que as mãos do Senhor estão sobre você. Você crê nisso, sim ou não? Mas apesar disso, nem sempre é confortável o propósito e o projeto de Deus para a gente. Isso mexe com a nossa estrutura. Nem sempre aquilo que Deus está fazendo vai parecer ser bom aos seus olhos. Nem sempre o que Deus está fazendo vai parecer ser bonito e confortável. A Bíblia fala que Noé ficou muitos dias trancado dentro de uma arca, cheia de animais.
urinando e defecando lá dentro. Moisés, quem aqui conhece chiqueiro de porco? Hein? Você já ficou perto de um chiqueiro de porco? É cheiroso, irmão? Agora eu quero que você imagine aquele monte de animais, aquele monte de pássaro, aquele monte de trem, aquela bicharada toda dentro da arca, urinando e defecando, não tem lugar para ir. Será que estava cheiroso dentro daquela arca? O que você acha? E a Bíblia fala que aquela arca só tinha uma janelinha, irmãos. Devia feder demais aquilo, sim ou não? Sim, pastor, Não podia estar pensando, que situação que Deus me colocou. Meu Deus do céu. Além de uma tragédia acabou de acontecer, a gente vai discorrer isso depois melhor, mas olha a situação que Deus me colocou. Mas mesmo com todo o mau cheiro e desconforto, gente, dentro da arca, era o melhor lugar que Deus tinha para Noé estar. Não estava confortável, não estava cheirosinho, não estava bom, mas era o melhor lugar para Noé estar. Irmão, e isso aqui já se aplica para a igreja, porque a arca de Noé também é uma representação da igreja. Você sabia disso? Ela não é perfeita, a igreja não é perfeita. E a igreja tem mais um probleminha também, eu e você. Porque a arca tem o mau cheiro de cada um de nós. Você sabia disso? Sim, irmão, se pecado fedesse, a gente estava enrolado. É ou não é? Dá uma olhadinha para o seu irmão aí. Se teu pecado fedesse, irmão. Ah, meu Deus. Se o teu pecado cheirasse mal. É ou não é? Se a gente pudesse sentir o cheiro do pecado um do outro. Será como é que ia ser esse negócio, hein, irmão? Se a gente pudesse sentir o cheiro do pecado. Com certeza a igreja ia feder mais do que a arca. Essa igreja aqui ia ser mais fedida que a arca, mas eu tenho certeza. Ainda bem, glória a Deus que o nosso pecado não fede, né? Que a gente não consegue sentir isso. Mas, e por quê? Porque somos aqui, estamos todos juntos no mesmo lugar. Cada um com as suas críticas. Sim ou não? Cada um com o seu jeitão de pensar. Cada um com o seu temperamento. Uns já brabos comigo agora, outros já me criticando, outros estão meio assim, outros dando risada. São os temperamentos que a gente tem. Glória a Deus, está tudo certo. Cada um com o seu jeitão de pensar. Não é fácil, mas com certeza é muito melhor estar na arca do que estar fora dela. É muito melhor estar na casa de Deus do que estar fora dela. É muito melhor estar aqui com os crentes que têm erros, têm pecados e têm problemas, do que estar no mundo e perder a sua vida. Então é importante você entender, gente, que você pode louvar a Deus aqui pela sua igreja hoje à noite. Pode ou não pode? Você pode louvar a Deus? É assim que você louva a Deus pela sua igreja? Misericórdia, irmão. Eu tenho certeza de uma coisa, que ninguém que deixou a casa de Deus está melhor lá fora do que esteve aqui dentro. Eu tenho certeza disso. Então a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. E quando nós vamos, a gente vai se tornando mais maduro, a gente passa a entender quem Deus é, como Deus trabalha, a gente passa a amar a Deus também com mais profundidade. E por quê? Porque a gente passa a entender que Deus como Pai, Ele sempre cuida da gente. Olha para nós, irmãos, sinceramente, olha para a tua vida. A gente vem à casa de Deus, a gente passa por estações, a gente passa por circunstâncias, mas como a gente entra, é sempre de uma maneira, mas quando a gente sai transformado tantas vezes, a gente sai diferente quantas vezes. Quando você vem para a presença de Deus, você sabe como entrou, mas você não sabe como vai sair. Você sabe como entrou hoje à noite por essas portas, mas você não tem nem ideia como vai sair daqui hoje. Por quê? Porque o Senhor está aqui. Noé, quando entrou na arca, gente, tinha um mundo corrompido, imoral, bagunçado, que ele deixou para trás. E aí, quando ele sai da arca, o mundo era outro. Era outro. Deus preparou coisas para Noé recomeçar. Mas enquanto Deus estava preparando o mundo que Noé teria para desfrutar depois das águas do dilúvio, Deus precisou isolar o Noé. Deus criou um casulo chamado arca para proteger o Noé. Eu acho que você vai entender onde eu quero chegar. Enquanto Deus desenvolvia o futuro de Noé, Noé ficou isolado dentro de um lugar. Noé ficou isolado dentro daquela arca. E eu estou falando com gente aqui, porque eu sei que o Espírito Santo está falando algo para você. Que Deus te preparou antes de você enfrentar aquilo que você enfrentou. Deus sempre te prepara antes de você enfrentar uma situação difícil lá na frente. Preste bem atenção nisso. Deus precisou te segurar talvez todo aquele tempo naquele lugar, enquanto o tempo de maturação estava acontecendo dentro de você, nas suas emoções.
Preste atenção, naquele lugar talvez Deus precisou separar você, segurar você para te preparar melhor. Deus deixou pessoas caminharem com você e depois Deus arrancou essas pessoas de perto de você intencionalmente. Porque aquelas pessoas serviriam apenas para amadurecer o teu caráter, amadurecer o teu coração e tirar a tua ingenuidade e a tua inocência. Deus estava preparando você para algo maior. Sabe aquele cano que você levou, aquela traição que você sofreu, aquela circunstância que não deu certo? Preparo de Deus para que coisas maiores Ele pudesse dar para você. Sabe, gente, Deus te ama tanto que Ele não vai abrir certas portas para mim e para você, a menos que você já esteja pronto para entrar por essas portas. Deus não vai abrir determinadas portas a menos que você esteja preparado. Deus não vai liberar você para atingir a grandeza que Ele tem, sem antes preparar seu caráter. Deus não vai deixar você atingir o propósito que Ele tem, sem antes Deus preparar suas emoções. Deus não vai te dar o que Ele tem, sem preparar a tua liderança, sem preparar a tua integridade, sem alicerçar suas convicções. Sabe, irmãos, isso é sério, porque existe uma ansiedade no ser humano para dar certo, sim ou não? Existe um desejo, uma ansiedade em cada um de nós para atingir alguma coisa, para a gente ser relevante, para a gente ser diferenciado. E Deus coloca então Noé numa arca, até que tudo estivesse pronto para ele. Preste bem atenção nisso. Deus coloca, às vezes, é assim o processo de Deus. Deus coloca uma lagartinha dentro de um casulo, até que a lagarta esteja bem formada lá dentro naquela borboleta, é assim ou não? Deus te deixou no útero da sua mãe por 9 meses, porque se Ele te tirasse antes de lá, sequelas estariam na sua vida. Mas Deus te separou e te deixou lá. O que eu quero dizer? É que Deus não vai te liberar antes do tempo. Você já está na metade do ano de fazer o melhor, mas Deus quer te ensinar coisas hoje à noite, Ele não vai te liberar antes do tempo. E você talvez não entenda o que está acontecendo com você, mas o que parece estar lento, na verdade não é nada de lentidão. É uma gestação da bênção de Deus que está acontecendo na sua vida. O que parece estar lento não é na verdade lento, é uma gestação. O que parece uma prisão não é uma prisão, é o desenvolvimento de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Deus prometeu e Ele está preparando você para tomar posse da promessa. Quem toma posse disso em nome de Jesus? O que parece um atraso na sua vida não é um atraso, é Deus formando as suas asas emocionais e espirituais para que você possa voar para a glória dele em nome de Jesus. Então acontece que a tua promessa, a minha promessa, ela é inimiga da impaciência. A promessa e a impaciência são opostos, inimigos. Deus não libera o bebê antes do tempo, porque senão o bebê fica com problema, fica com sequelas. Deus não libera as suas asas, Deus não libera os seus alcances, Deus não libera aquela projeção para você, para que você voe logo para o seu destino, enquanto você não estiver forte, pronto, preparado o suficiente, para que Deus te leve e você se mantenha lá. Deus não quer te dar algo para que você jogue fora, Deus não quer te dar algo para que você retroceda. Então, queridos, Deus não libera destinos sem os processos de preparação. Então, meus irmãos, como filhos espirituais maduros que nós somos, amém? A gente deveria levantar muitas mãos para o Senhor, olhar para tudo que acontece à nossa volta e dizer: quão grande é meu Deus por causa disso. Como Deus é maravilhoso e permitiu tudo acontecer comigo. Porque cada porta que Deus ainda não abriu deveria ter louvor nos seus lábios, por causa da porta que ainda não abriu, por causa da promoção que Deus ainda não deu. Está difícil dizer amém, né, irmão? Por cada sucesso que ainda nós não tivemos, mas eu creio que o Deus que começou a boa obra vai completar esse negócio em nome de Jesus. Mas você e eu precisamos entender que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, o que mais? Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. 2024 foi e está sendo o ano
onde Deus está te formando para que você faça o melhor pelo resto da sua vida. Quantos aqui creem que o Senhor está te preparando, te formando, te abençoando, te amadurecendo? Levanta a tua mão e diga: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está planejando e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Dá um aplauso para Ele, porque Ele merece tua adoração. Algo novo está se formando no céu para você. Profetiza para alguém: tem algo novo se formando no céu para você. Profetiza para outro: o melhor de Deus está vindo na tua direção. Aleluia. Alguém acredita? Alguém pode crer comigo? Então louve aí, se você puder, se manifeste em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem processos, irmãos, e Deus faz tudo formoso, segundo o sábio, no seu devido tempo. E foi assim também com a nossa salvação. Deus desenhou a nossa salvação. Eu estou te conduzindo por uma linha de raciocínio para você entender. Então, para Deus desenvolver a salvação também teve um processo. Para Deus fazer eu e você sermos salvos teve um processo. Preste atenção, para que você seja abençoado vai ter um processo. Deus fez isso com a nossa salvação. Deus pega Cristo, coloca dentro do útero de Maria. Processo. O Deus Todo-Poderoso, o Salvador do mundo, foi alguém que ficou uma gestação inteira dentro de Maria. O Todo-Poderoso. Gente, isso é interessante demais. O Deus Todo-Poderoso se tornou um minúsculo ser dentro de um útero. O próprio Deus se dispôs a passar por todo o processo, para que nós possamos entender: é possível. É possível. Sabe, gente, não foi só isso. Depois de ele passar todo aquele processo, a Bíblia fala: Jesus ficou 33 anos e meio sobre a terra, construindo a nossa redenção. Vivo nessa terra, construindo a nossa redenção. Nosso Cristo, Ele foi crucificado, você sabe, Ele ficou 3 dias no túmulo, o seu corpo ficou lá, e por causa desse tempo, Ele então respeitou todos os processos, porque o Senhor passou por todos os processos. Sabe o que aconteceu com Ele? Porque Ele veio, nasceu, cresceu, se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, respeitou, em tudo foi provado, obedeceu em tudo, não se achou nele falha. Filipenses capítulo 2, verso 9 e a 11, diz que por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por causa disso Ele foi exaltado soberanamente. Irmão, não fique com medo da cruz. Não fique, porque é só depois dela que a glória completa vem. Tem cruz na sua vida? Tem situação na sua vida? É só depois da cruz que a vitória vem completamente. Não fique com medo do dilúvio, não, porque depois que o dilúvio vem, querido, pode ter certeza que se o dilúvio já veio, agora tem prazo contado para a porta abrir novamente. Sabe, irmãos, Deus está aqui te falando hoje à noite, que quando Ele abrir essa porta, não tenha medo, em nome de Jesus. Quando as oportunidades vierem para você, não tenha medo, porque Deus nunca te coloca em uma preparação para te dar algo menor. Deus sempre te prepara para algo maior. Não tenha medo do que está acontecendo. Você está passando um problema na tua casa, você está passando um problema no seu casamento, você está passando um problema nas suas finanças, você está passando problemas diversos. Não tenha medo, você é filho de Deus, a tua paz e a tua segurança são prioridade para Deus. Deus te ama tanto, Ele está te dizendo assim: não estou te preparando para algo menor do que você já teve, mas para algo maior que ainda vou te dar. Meu irmão, você tem que entender isso em nome de Jesus. Deus te colocou numa preparação. Deus sempre vai te dar algo a mais do que você já tem. Ele vai te fazer alguém maior do que você já é. Você vai realizar coisas muito maiores do que já realiza. Só que você precisa acreditar nisso. Isso não é só uma informação para você. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou dizendo? Isso não é possível, irmão. Porque se você está ouvindo o que eu estou dizendo, que Ele tem mais, que Ele vai fazer mais, que Ele está preparando para mais. Se eu fosse você, já estaria adorando Ele de algum jeito. Eu estava falando: é para mim esse negócio, glória a Deus, é isso mesmo, Deus tem para mim. O quê? Mais do que eu já sou, melhor, mais longe do que eu já fui, é isso que Deus tem? É isso que Deus tem para quem, pela fé, permanece nele.
Sabe, queridos, eu tenho uma expectativa muito grande. Os melhores anos da minha vida estão à minha frente. Eles não estão atrás de mim. A experiência que eu já tive não é nem sombra daquilo que virá e do futuro que Deus tem para mim. Ah, meu irmão, olha só para a sua vida. Você era um quebrado, lascado. Hoje você come picanha no almoço de domingo, meu filho. Louvado seja Deus. Não é abóbora, não. É picanha mesmo. Aleluia. Não é, querido? O Espírito Santo. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Mas o Espírito Santo quer ir mais fundo com a gente. Você me dá mais tempo aqui? Noé, guarda esse nome, Noé. Noé. Sempre guarde esse nome. Noé é um cara, gente, que quando a terra estava perdida, esse homem temente a Deus, era o único justo, esse homem ficou eternizado na galeria dos heróis da fé. Você sabe disso? A sua história é muito mais profunda do que parece. Quando você fala o Noé que construiu a arca, entrou na arca e saiu da arca, tem muito mais profundidade do que parece. Esse homem venceu a si mesmo. Noé foi um homem que venceu suas emoções. Noé foi um cara que venceu uma calamidade. Ele venceu uma catástrofe global. Lá no Rio Grande do Sul, você já viu o que aconteceu? Foi um estado brasileiro, gente. Agora eu estou falando de uma catástrofe global. Eu queria que você se colocasse um pouquinho só comigo no lugar de Noé, no lugar da família de Noé. Como é que eu e você reagiríamos aos gritos de todos os seus vizinhos, de todos os seus amigos, de todos os seus familiares, batendo no casco da arca pelo lado de fora, gritando o seu nome, enquanto eles se afogavam? Você parou para pensar nisso, que Noé passou? Como é que você reagiria aos gritos dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus familiares? Como é que você acha, as irmãs que estão aqui, que são sensíveis, como é que você acha que as noras de Noé, que a esposa de Noé, como é que essas mulheres reagiram a toda aquela matança que estava acontecendo do lado de fora, ali daquela embarcação? Como é que as mulheres lá dentro da arca estavam reagindo? Com toda aquela matança. Lá fora estavam as amigas, lá fora da arca estavam as crianças, lá fora estavam os pais com mães, pais e mães, crianças de colo. E talvez uma pergunta das noras para elas mesmas: por que só o sogro e a sogra e a gente estamos aqui dentro dessa embarcação se tem lugar para tanta gente? Que Deus é esse? Na verdade, gente, eu creio numa coisa que eu disse para a Cibele hoje. Eu acredito que nem filho de Noé, nem nora de Noé foi escolhido. Só Noé foi escolhido. E eles só estavam lá por causa da fé dele. Não é nem porque eles mereciam estar. Mas sabe, queridos, tem mais nessa história do que parece. Mas o comportamento, as emoções vão denunciando isso, porque talvez elas vão revelar coisas que não estão escritas. Quando eu comecei a ler isso, o Espírito Santo começou a me falar coisas que, às vezes, elas não estão tão implícitas, mas estão nas entrelinhas. A Bíblia fala que Noé tinha 3 filhos. E esses filhos tiveram filhos também. E aí a história conta que algumas gerações depois, 2 gerações depois, nascem os bisnetos de Noé. E dentre esses bisnetos de Noé nasce um homem que cresce e torna o maior homem da terra, chamado Nimrod. Talvez você já ouviu esse nome. E a Bíblia fala que esse cara se torna o homem mais poderoso da terra, um grande ícone dos seus dias. Era o bisneto de Noé. Ele é conhecido porque ele estava construindo um grande empreendimento chamado Torre de Babel, que você conhece muito bem. Era ele o cabeça disso tudo. Uma construção que o objetivo era chegar até as nuvens. E é interessante porque a cidade que daria Babel era justamente a cidade que daria origem a Nínive e também ao Império Babilônico mais para frente. Você entendeu onde a gente quer chegar? A história que se conta é que esse bisneto de Noé queria desafiar Deus construindo uma torre que chegava até os céus. Não foi isso que você ouviu sempre? O homem queria desafiar Deus para que a sua construção chegasse até os céus. Mas um historiador chamado Flávio Joséfo, ele escreveu algo muito interessante. E ele, como um profundo conhecedor da história dos hebreus, ele escreve o seguinte: que Nimrod construiu a torre porque eles tinham medo que Deus novamente matasse a todos. Nimrod quer construir algo que vá até o céu, porque ele tem medo que aquilo que aconteceu com seus bisavós,
aconteçam com eles novamente. E a Bíblia fala que Nimrod então toma uma decisão dentro dele, que se dependesse dele, Deus nunca mais exterminaria a humanidade. Eu vou fazer alguma coisa. Onde que eu quero chegar? Nimrod não estava no dilúvio. Ele não passou por todo aquele caos. Mas os seus avós estavam lá. E eu quero que você entenda isso. Seus avós viveram todo aquele trauma. Seus avós viveram um trauma terrível. Momentos de extremo medo, de extrema dor. E essa dor, esses traumas e esses problemas foram repassados para gerações seguintes. A gente lê as histórias bíblicas e às vezes não se atenta para algumas coisas. Qual que será que era a conversa das mulheres, dos filhos? Qual que era a conversa que eles tinham para conversar depois que estavam no mundo sozinhos? O que eu estou dizendo a você é que nós somos frutos, queridos, fruto daquilo de pessoas que vieram atrás de nós. Muito do que nós somos, você sabe por que você tem esse monte de mau costume, esse monte de mau hábito? Porque você é tão nervosinho assim, querido? Porque você é iracundo em tantas coisas? Porque muitas vezes você é esquentadinho assim? Ou porque você é relaxado assim com algumas coisas? Você sabe que você carrega heranças daquilo que veio atrás de você? Sabe ou não sabe? Você sabe que você carrega heranças. E é tão interessante, porque alguma coisa se arrasta nas nossas emoções familiares. E eu estava olhando para isso, e é tão interessante, porque pesquisas recentes de neurociência dizem uma coisa: que os sobreviventes do Holocausto tiveram seu DNA emocional traumatizado a ponto de alterar as emoções e comportamentos de várias gerações seguintes. As pessoas que passaram pelo Holocausto, querido, as gerações de muitas pessoas à frente deles foram comprometidas por causa daquele trauma ali. Neurociência declara isso e assegura. Nimrod estava vivendo, eu já vou chegar num ponto muito importante. Nimrod estava vivendo e caminhando sobre uma experiência negativa que seus familiares viveram no passado. Sobre o trauma e a história que eles viveram no passado. Ele estava caminhando sobre isso. Imagina quanta carga emocional negativa foi passada através dos filhos de Noé, das noras de Noé, da própria mulher de Noé, para os seus familiares. Eu não sei se você está entendendo, mas eu fico imaginando quantas coisas as mães falaram para os filhos. Quantas coisas, queridas, as tias falaram para os sobrinhos. Quanto se falava do trabalho extremamente duro que os homens que sobreviveram ao dilúvio foram submetidos, porque eles tiveram que reconstruir tudo. Que vida louca, que vida difícil, que vida amarga foi. Não foi uma vida fácil. E a Bíblia fala em Hebreus 11:7, que foi pela fé que Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E é por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sabe o que eu vejo aqui? Noé, quando recebeu uma palavra de Deus, ele construiu uma arca pela fé, que ele seria salvo. Mas Nimrod, algumas gerações depois, construiu não mais pela fé que o seu avô tinha, ele construiu pelo medo que estava dentro dele. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Os seus traumas, as suas emoções, os seus medos te fazem construir coisas que definem você e os que vêm depois de você. Guarda bem isso que eu estou te falando. A estrada que os teus filhos e descendentes caminharão são exatamente a estrada emocional que você pavimenta ao criá-los, ao estar com eles. Pastor, o que você quer dizer? Que nós estamos aqui hoje provavelmente já fruto de heranças que nós trouxemos dos nossos antepassados. É isso? Mas o Espírito Santo está desafiando a gente a construir as coisas não pelo medo, ou pelos traumas, ou pelas experiências negativas que nós tivemos. E Deus está falando com a gente aqui, Ele já sabe o que você passou, Ele sabe a desilusão que você sofreu, Ele sabe a angústia que você enfrentou, Ele sabe o medo e a tribulação que você teve, que você passou. E o Senhor está dizendo para você que seja lá o que for que você vai construir daqui para frente, não construa pelo medo, construa pela fé.
Não construa pelo medo, construa pela fé. Seja lá o que for que você for empreender novamente depois de ter quebrado, não pense que vai quebrar de novo. Pense que Deus está sobre isso e Ele vai te abençoar. Seja lá o que for que você for construir, você vai construir um novo relacionamento, não construa pelo medo que vai ter traição, que vai ter desilusão, que vai ter, seja lá o que for, construa pela fé, de que um lar de fé será construído, de que o passado ficou para trás, e Deus tem uma nova história para escrever para você. Construa pela fé, seja lá quantos filhos você quer ter, eduque os seus filhos pela fé, fale com eles sobre a fé, não interessa se o mundo é difícil, se a violência é assim, se a economia é assado, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Ensina seus filhos a andarem pela fé. Para de andar pelo pessimismo dos seus antepassados, pelo pessimismo do noticiário, pelo pessimismo de seja lá o que for. Tudo aquilo que aponta ao seu trauma não deve continuar com você. Deus quer que você supere isso. Observe, querido, a sua atitude enquanto você constrói alguma coisa. Talvez você foi construído pelo medo. Você foi construído pela negatividade. Talvez, irmão, você tenha dinheiro guardado só com um pensamento assim: estou guardando para os dias difíceis. Se vierem dias difíceis, eu estou preparado. Sabe o que vai te acontecer? Dias difíceis, não tenha dúvida. Os dias difíceis virão. E talvez você foi construído pela negatividade. Você não foi construído pela grandeza do poder de Deus, daquele que fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. E acabou. Não foi construído, talvez você foi construído pela amargura da vida, querido, preste atenção, é por isso que muitos são desconfiados, quietos, tímidos. A geração do Noé que saiu da arca, a geração do Noé que escutou o BO, o trauma, a geração do Noé que só ficava descendo pau em Deus. É o Deus que matou todo mundo, o Deus que está fazendo a gente passar isso, o Deus que fez não sei o quê. E aí você se torna depressivo, sorrateiro, tímido, orgulhoso, independente, necessitado de aprovação. Porque os seus avós, os seus pais não construíram pela fé, mas construíram pelos seus traumas. E eu estou aqui para te dizer, seja lá o que foi que aconteceu com o avô, com o bisavô e com toda a sua família até você, em você uma nova história vai ser escrita. Em você acaba isso em nome de Jesus, porque é Deus vem visitar a tua história. É Deus que visita a tua história. Porque sempre que a gente sempre constrói alguma coisa depois de um trauma. Sim ou não? Para pensar. Depois daquela situação você construiu alguma defesa. Depois daquela situação você construiu um jeito de se proteger. Você se afastou de gente. Você mudou de endereço. Você mudou de hábito. Uma defesa você levantou. E Noé, assim como todos da sua família, passaram pelo trauma do dilúvio. Você acha que Noé não passou? Noé passou junto com toda a família. Noé também ouviu os gritos das pessoas por lá de fora da arca. Noé viveu solidão como líder, porque ele é um líder solitário, só ele de líder lá. Noé viveu incertezas com relação ao seu futuro. O que vai ser de nós? Viveu dores, lágrimas. Você tem dúvida que Noé chorou escondido no canto da arca, atrás de um elefante? Estava lá o Noé. Você acha que Noé não viu o desespero da sua esposa? Você acha que Noé não viu a incredulidade nos olhos dos seus filhos? Você acha que Noé não sabia que as noras estavam descendo a ripa nele por trás? E apesar disso tudo, quando Noé sai da arca, Noé não construiu uma torre para se proteger como Nimrod, ele construiu um altar para se submeter. Irmãos, o Espírito Santo está te falando que quando você é um filho maduro de Deus, e você passa por traumas na sua vida, por situações na sua vida, a sua atitude não deve ser de construir uma torre para se proteger de supostamente outra coisa, mas a sua atitude deve ser de construir um altar para submeter o restante da sua vida que você ainda tem ao Senhor, Deus dos céus e da terra.
Guarda esse nome, Noé. Todo mundo saiu da arca e foi construir alguma coisa. Todo mundo saiu da arca e acredito que as mulheres talvez foram limpar alguma coisa. Talvez os rapazes foram explorar. Mas a Bíblia diz que Noé saiu da arca e ele foi construir um altar. Foi isso que ele fez. Ele podia ter passado... Gente, Noé podia ter pensado em construir qualquer coisa. Porque quando Noé sai da arca, estava tudo para acontecer. Tudo por fazer. Tinha tudo para reconstruir. Mas ele não foi construir uma casa para morar. Noé não saiu dali pensando no planejamento estratégico da nova cidade, Noélândia. Ele não pensou nisso. Não, ali vai ser a mercearia, ali vai ser o provedor de internet. Ele não pensou nisso. Ele não pensou no que iria fazer, no que ele iria construir. Mas a primeira coisa que Noé fez foi cultuar a Deus. Irmãos, a primeira coisa, ele foi orar e adorar o Senhor. Cadê a imagem? E a imagem está exatamente aqui. A honra de Noé quando ele sai da arca. É mais ou menos isso que eu quero que você entenda. Noé não esperou as coisas darem certo ou errado. Noé não esperou se ia ter dinheiro, se não ia. Ele não esperou o projeto que ele começou a fazer passar por dificuldade ou não. Ele não foi construir uma estrada ou uma casa nova. Ele foi buscar a Deus primeiro. Meu Deus do céu, se você é crente em Cristo Jesus, se você conhece a Bíblia, se você conhece o Senhor, coloca uma coisa no teu coração: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas serão acrescentadas para você. Se você é um cristão maduro, isso precisa entrar no seu coração, isso precisa entrar no seu espírito. Ele foi buscar a Deus primeiro. Os músicos podem subir rapidamente, por favor. Olha para tudo que você já viveu na sua vida. Quem já viveu a situação difícil aqui? Só alguns? Quem já viveu a situação difícil? Foi brabo ou não foi? Mas diz aí para quem está ao seu lado, só que você não morreu. Foi difícil sim, foi terrível, só que você não morreu não. Olha aqui para mim. O Espírito de Deus está te perguntando, já que você já passou por tudo isso, a minha pergunta para você hoje, pergunta do Senhor para mim e para você é: onde é que está o teu altar? O que você construiu depois disso? Onde é que está o altar que você fez para mim, depois daquilo que você escapou, depois da morte que você se livrou, depois dos dias a mais que foram acrescentados na sua vida, depois da cura que eu operei, depois do milagre financeiro que aconteceu na sua vida? Onde está o altar que você fez para mim, depois que eu te livrei daquilo? Onde que está o altar? Onde é que está o teu altar? Irmão, se a gente tivesse saindo dessa situação como a família de Noé saiu, imagina a gente saindo da arca. Você e a sua família saindo da arca. As águas baixaram, só tinha o caos, mais nada. E sabe o que acontece? Talvez a gente está saindo dessa situação como a família de Noé saiu, cheio de medo, cheio de traumas, cheio de pânico, cheio de pavor, cheio de temores, de dúvidas e incerteza a respeito de um Deus. Que esse Deus vai poder fazer com a gente? Que esse Deus vai fazer conosco daqui para frente? Talvez eles saíram, o que saiu da arca, sabe o que foi? A geração de Nimrod, que construiu pelo medo, que conquistou pelo medo, que tentou edificar pelo medo e não pela fé, e não pela honra, e não pelo coração. Talvez se a gente... Mas eu quero que você entenda que se nós estivermos saindo disso que nós estamos... Eu não sei a situação que você está, mas eu conheço tanta gente aqui. Gente, está passando situações terríveis. Eu conheço vocês, muitos de vocês. Né, Miriam? Né, Lilico? Situações. Está passando situações difíceis, mas se a gente estiver saindo disso, como Noé saiu... Hoje o Senhor está te chamando para você sair dessa arca de problema, dessa arca do trauma, dessa arca da doença, dessa arca da dificuldade. Coloque o pé fora disso e construa um altar para o Senhor. Construa um altar para Ele, porque quando você constrói um altar no meio de tudo aquilo que poderia ser apenas medo, isso mexe com Deus. Isso mexe com Deus. Ouça isso que eu vou te falar. Um homem que anda com Deus
sabe o tamanho de Deus, e Ele sabe o seu tamanho também. Um homem que anda com Deus sabe exatamente o seu tamanho, e ele sabe que ele é nada, ele sabe que ele não é absolutamente nada, talvez aos olhos dele mesmo, diante de determinadas coisas, mas ele sabe o tamanho do seu Deus. Quando ele olha para Deus, ele enxerga a sua identidade. Opa! O diabo está dizendo que eu não sou nada, a doença está dizendo que vai acabar tudo, mas quando eu olho para o meu Deus, eu sei de quem eu sou filho, eu sei de quem eu sou herdeiro, eu sei que Ele é o meu Pai, e nada vai poder me tirar do braço dEle, do colo dEle. Queridos, preste atenção, arca fechada, Noé lá, cansado, exausto, esmagado emocionalmente, mas sabe o que eu creio? Não está escrito, mas eu creio, por essa atitude aqui, ó. Quando o cara sai da arca e faz isso aqui, isso faz a gente entender que tem muito mais por trás, dentro daquela arca que a Bíblia não contou. Mas eu fico imaginando Noé, imaginando ele lá, orando, talvez dia após dia, onde a chuva torrencialmente caía. Imaginando Noé orando: Senhor, pega na minha mão, Deus me direciona, o que eu vou fazer? Deus me socorre. As palavras de Noé não são diferentes das nossas. Deus. E foi nesse clima, gente, de incerteza, de insegurança, de esmagamento emocional, de trauma, de medo e de insegurança, que a porta da arca se abre. Gênesis 8, de 14 a 19. E no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos, suas mulheres. Faça que saiam também os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis, se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, com todos os animais grandes, os pequenos que se movem rente ao chão, e as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. E depois que todos saíram da arca, versículo 20, Gênesis 8, 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando ele alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Noé sabia de uma coisa, irmãos, que com certeza a sua família tinha pecado contra Deus dentro daquela arca, que todo mundo tinha amaldiçoado a Deus dentro daquela arca, que todo mundo não olhou para Deus com olhos de fé dentro daquela arca. Como talvez aí você não passamos durante um momento difícil, a gente não se lembra de Deus com honra, a gente se lembra de Deus com desprezo. E o Noé precisava redimir, ele precisava se submeter, ele não podia começar sem o altar. Ele não pegou do que estava sobrando, ele não foi fazer um churrasco para comemorar, saímos da arca, vamos fazer uma festa. Ele não foi executar nenhum plano. Ele estava sentindo algo dentro dele. E por que eu falo que ele estava sentindo algo dentro dele? Porque você não pode colocar algo diante de Deus se aquilo não tem sentido para você. Você não vai diante de Deus para fazer uma oferta no meio do caos se aquilo não tem sentido para você. Não tem. Você vai para Deus é porque está doendo. O que você coloca no altar tem que ser sacrifício de verdade, tem que ter significado para você. O teu sacrifício tem que ter valor emocional para você. Imagina Noé olhando para si mesmo. Não sei se você entende isso, irmão, mas eu queria que você olhasse para Noé nessa posição, e talvez falando assim: Deus, por que só eu? Lá na sua família, irmão, por que só eu, Senhor, tenho o Senhor? Por que só eu fui liberto dessa doença e tantos outros morreram? Por que só eu tive o privilégio de ser bem sucedido? Por que só eu? Senhor, eu deveria ter me afogado também, mas o Senhor teve misericórdia de mim e da minha casa. Deus teve misericórdia de você e da sua casa, irmão. Você tem um privilégio gigante de estar ouvindo a palavra de Deus. Você tem um privilégio gigante de estar numa casa sendo ministrado.
Você tem um privilégio gigante. Imagina o Noé falando: eu não sou o melhor do que aquele outro que morreram no dilúvio. Eu não sou, talvez eu não tenho nada. Deus, o que eu tenho? Tudo foi o Senhor que me deu, o Senhor me deu essa arca. Não tem mais nada. Talvez as ferramentas que construíram a arca estavam lá dentro. Mas Noé estava dizendo com essa atitude aqui, irmãos: Deus, obrigado por me escolher. Oh, irmãos, eu louvo a Deus todos os dias, porque eu posso me ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, obrigado por me escolher, porque mais um dia eu estou vivo sobre a terra, porque mais um dia eu posso abraçar os meus filhos e a minha esposa, porque mais um dia eu posso estar na casa de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por me escolher. Meu Deus, obrigado. Imagina Noé dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor deixou minha esposa viver. E ela peca terrivelmente com o Senhor desde o dia que entrou na arca, mas o Senhor deixou ela viver. Senhor, o Senhor deixou meus filhos viverem. Senhor, obrigado pela vida. E Noé ateou fogo naquele altar. Ele coloca fogo naquele altar, e um negócio fantástico acontece. Gênesis 8, 21 e 22 diz, Gênesis 8, 21 e 22: diz assim: que o Senhor sentiu o aroma agradável. E Deus disse a si mesmo. Gente, Deus sentiu cheiro de honra. Algo subiu até o Senhor e ele sentiu o cheiro de honra. E Deus disse a si mesmo, olhando para Noé, olhando para ele, ajoelhado talvez naquele altar: eu nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. O Senhor cheirou o aroma daquela oferta que Noé ofereceu para ele. Isso mexeu com Deus. Deus estava contemplando um homem que estava honrando ele acima de toda circunstância à sua volta. Alguém que estava honrando acima de todo o trauma que tinha vivido, que estava honrando acima de toda circunstância terrível que ele tinha passado. O mundo agora era de Noé, era só dele, mas ele preferiu honrar a Deus. Deus cheirou aquela atitude. Isso causou algo dentro de Deus, de dentro para fora, gente. Deus não sentiu apenas, não foi um sentimento que Deus sentiu. A Bíblia fala que foram as palavras de Deus para Noé. A mesma palavra que lá no princípio disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja sol, haja lua, e houve. A mesma boca que tudo criou, a mesma palavra que tudo criou, olhou para um homem e disse para ele: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Noé, por causa da sua atitude, eu tenho um compromisso com toda a humanidade daqui para frente. Sua mulher, seus filhos continuaram inclinados a não me honrar, mas aqui está você, e a tua oferta subiu até minha presença como um cheiro suave, um aroma de honra. Deus olhou para dentro daquele homem, e a sua atitude, irmão, Deus está dizendo, é que vai mudar tudo.
Honra a atitude que mexe com Deus. Não importa a circunstância, honre. Não importa o problema, honre. Não importa a dificuldade, honre. E a palavra está dizendo muito claro, gente. Se tem uma coisa que deve marcar a nossa vida em 2024, é que o nosso nível de honra precisa subir. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, e nem o pensamento que está na sua cabeça agora mesmo. Se isso aqui faz diferença ou não para você, tudo que você ouviu. Mas eu quero que você entenda algo. Quando você tem uma atitude de honra diante de Deus, quando você o prioriza, quando você entrega tudo para Ele, quando você submete tudo a Ele, apesar de tudo que você está enxergando, e dos traumas que ainda estão buzinando na sua mente, das imagens que você ainda vê quando fecha os olhos, dos sentimentos que fazem seu coração ficar esmagado quando você se lembra, quando apesar disso, você consegue fazer um altar para o Senhor. Aquele altar é um aroma suave que chega até o Senhor. E essa atitude mexe com Deus. Senhor, mas eu perdi. Senhor, mas aconteceu. Senhor, mas não sei o que. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, o Senhor não erra. Senhor, o Senhor me ama. Senhor, se ainda não aconteceu, o Senhor está me deixando mais forte. Honre. Porque essa, eu quero que seja a minha promessa diante de Deus em 2024. Que eu vou gastar a minha vida para honrar o Senhor. E que esse vai ser o meu anseio nesse meio de ano. Você está no meio do ano de 2024. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade de esquecer dos medos que te trouxeram até aqui. E nesse meio de ano dizer para o Senhor: Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o domínio para sempre, em nome de Jesus. E a gente vai adorar o Senhor nesse clima. Vamos lá?